Bom, hoje eu trouxe aqui os pronomes. Ah, Michelle, mas hoje você só vai falar sobre pronomes? Sim. Por quê? Porque dentro de pronomes nós temos divisões, né? Nós temos aí subdivisões. E nós temos vários tipos de pronomes. Então nós vamos falar sobre cada um deles. E isso leva um certo tempo, então achei melhor falar só sobre eles hoje. Tá legal? Bom, e o que é um pronome? Pronome é uma classe de palavras que é usada ou para substituir um substantivo ou para acompanhar um substantivo. Ou melhor, substituir uma palavra ou acompanhar uma palavra, né? Então, falando assim de uma forma geral, para a gente não ter que ficar pensando nos nomes das coisas e entender melhor como funciona, né? Então aqui hoje eu trouxe tudo mastigadinho aqui na minha cola. Eu trouxe aqui, tem aqui duas frases, tá? Para demonstrar isso para vocês. Eu falei que pronomes, eles podem acompanhar uma outra palavra. Então, nessa primeira frase aqui, minha mãe é a melhor do mundo. Nós temos aqui o pronome minha. Vocês já vão saber ali mais à frente que tipo de pronome é esse. Mas ele está acompanhando mãe. E aí aqui, né, já a primeira parte da definição de pronome. Segunda frase. Ela estava lindíssima. Bom, quem estava lindíssima? Ela aqui veio substituindo uma palavra. Né? Ao invés de dizer o nome da pessoa, quem é a pessoa, ele só disse ela. Então, esse é o papel do pronome. Substituir ou acompanhar uma outra palavra. Tá legal? Bom, e o primeiro tipo de pronome que nós vamos ver são os pronomes pessoais, tá? Nós lidamos com eles o tempo todo. Na verdade, nós lidamos com todos esses pronomes o tempo todo. Mas os pronomes pessoais, eles são muito conhecidos quando nós vamos lá conjugar os verbos, né? São os parte deles são os famosos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vocês lembram disso? Você pode não lembrar como se conjugam verbos, você pode odiar verbos, você pode não lembrar de nada, mas você sabe que lá na frente, conjugando os verbos, estão lá estes pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Bom, pronomes pessoais, eles têm o papel de indicar as três pessoas do discurso. O que é isso? Numa situação de comunicação, nós temos, obrigatoriamente, três pessoas. Nós temos a primeira pessoa, que é quem fala, né? Quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala. Uma comunicação vai acontecer se eu estiver falando sozinha, não com uma câmera, mas sozinha, com a parede. A comunicação vai acontecer? Não, eu preciso que alguém me ouça. Então, quem fala é a primeira pessoa do discurso, com quem eu estou falando é a segunda pessoa do discurso. E a terceira pessoa do discurso é justamente o assunto. Eu estou falando sobre alguma coisa, ou sobre alguém. Então, essa é a terceira pessoa do discurso. De quem ou do que se fala. Tá legal? Então, vamos aqui para o nosso bloquinho. Bom, as primeiras que eu citei, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são os pronomes, as pessoas, né? Que conjugam os verbos, eles são chamados de pronomes pessoais retos, que são só esses, tá? Eu costumo dizer que para gravar quais são o nome desses pronomes pessoais retos, só lembrar desse formato aqui, que nós usamos quando vamos conjugar os verbos. Retos, eles estão ali retinhos, um abaixo do outro, para nós conjugarmos os verbos. Só um macetezinho, uma forma de olhar para poder gravar quem são os pronomes pessoais retos, tá? E eu falei, mas Michelle, aí tem 6. Você falou só em 3 pessoas do discurso. Sim, por quê? Eu, tu, ele, são as 3 pessoas do discurso no singular, né? Eu falo para tu sobre ele. E nós, vós, eles, são as 3 pessoas do discurso no plural. Nós falamos com vós sobre eles, tá? Então, são 3 pessoas do singular, 3 pessoas do plural, tá legal? Bom, correspondendo a cada uma dessas pessoas, nós temos aqui os pronomes oblíquos. Eu não escrevi aqui porque já estava apertado, mas são os pronomes pessoais oblíquos. Então, nós temos essa divisão aqui. Nós temos os retos e nós temos os oblíquos. Bom, os retos, eles são os únicos que podem conjugar verbos, tá? Só eles podem conjugar verbos. Só eles podem funcionar como sujeito, né? Nós não vamos falar sobre sintaxe aqui, na análise sintática, mas nós já podemos citar que o sujeito é quem está fazendo, né? Quem está praticando, quem está falando, né? Dentro de uma frase. Então, só eles podem funcionar como sujeito, só eles podem conjugar verbos, os pronomes pessoais retos. E os oblíquos, eles vêm no restante da frase. Eles vêm no predicado, porque o sujeito faz. Faz o quê? Aquilo que está no predicado. O predicado é aquilo que se diz a respeito do sujeito. Então, se só esses aqui podem conjugar,
todos esses aqui aparecem no restante da frase, né? Nós estamos considerando aqui uma frase com um verbo só, numa frase de um período simples, tá legal? Que eu falei sobre isso lá na primeira aula. Então, estes são os pronomes pessoais oblíquos. A gente tem 2 colunas aí, já vai começar a complicar, né? Não é nada complicado, tá? Por quê? Os átonos são aqueles que aparecem lá no nosso predicado, lá no restante da nossa frase, sem preposição. E os oblíquos tônicos são aqueles que aparecem precedidos de uma preposição, tá? Então, essa é a diferença entre um e outro, tá legal? Eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de falar nada, porque é muita coisa, né? É isso aí, tá? Então, gente, pra quem gosta de decorar, adora decorar, isso aqui é uma mão na roda. Bastante coisa pra decorar. Só que, mesmo quem não gosta de decorar, entendendo esse mecanismo, quando nós olhamos para a frase, nós conseguimos enxergar os pronomes pessoais, justamente por causa dessas características deles, tá legal? Bom, como eu disse aqui, que só os pronomes pessoais retos conjugam verbos, eu não posso dizer, por exemplo, o famoso para mim fazer alguma coisa, né? Como é que eu vou trazer um exemplo? Me dá aí essa lista de exercícios para mim fazer? Não, mim não faz nada, tá? Para eu fazer, apenas estes podem conjugar verbos, tá bom? Isso é muito importante. Isso é uma pegadinha que aparece muito por aí, tá legal? Além de, se nós pudermos adaptar a nossa fala ao que está nas normas, né, na norma padrão da língua, nós vamos acostumar com o que as provas cobram, né, com o que é cobrado por aí, tá legal? Então, é importante a gente saber que mim não faz nada, é para eu fazer, tá legal? Bom, pronomes pessoais, já concluímos. Vamos agora para os pronomes de tratamento, que são bem simples, né? Bem rapidinho a gente fala sobre eles. Como o nome já diz, são usados para tratar alguém. O você entra aqui, né? Eu trato alguém como você quando eu tenho intimidade com essa pessoa. Quando eu não tenho intimidade com essa pessoa, eu trato como senhor ou senhora, né? Por senhor ou senhora. Ou por intimidade, por não ter intimidade, ou por serem pessoas mais velhas, ou por respeito. Eu trouxe poucos exemplos aqui, tá? Mas vocês já podem entender, através deles, o que são esses pronomes de tratamento. Por exemplo, aqui, né? Um uso menos corriqueiro, porque não está presente no nosso dia a dia. Vossa Alteza é um pronome de tratamento usado para príncipes. E por que eu coloquei aqui vosso, vossa, e por que eu coloquei aqui sua? Vocês já observaram? E às vezes as pessoas falam Vossa Alteza, às vezes as pessoas falam Sua Alteza. Vossa Majestade, Sua Majestade, quando vai para reis, né? Vossa Santidade, Sua Santidade. Por que isso? Porque quando eu uso vossa quando eu estou falando com a pessoa, né? Se eu estou falando com um príncipe, eu vou usar Vossa Alteza. Se eu estou falando sobre ele, eu vou usar Sua Alteza, tá? Mesma coisa aqui, no próximo exemplo, já mais próximo a nós, né? Vossa Excelência, que é usado com autoridade, das Forças Armadas, do governo. Também a mesma regra para vossa e sua, né? Vossa Excelência, se eu estiver falando com ela, Sua Excelência, se eu estiver me referindo a ela, tá legal? E assim tem uma lista enorme de pronomes de tratamento, se vocês procurarem, pesquisarem aí, vocês vão encontrar, tá? Bom, eu lembrei que agora vocês devem estar observando a mudança, né, no cenário, tudo eu transformo em sala de aula, tá? Agora aqui, por exemplo, os meus gestos aqui, vocês vão observar, podem estranhar, eu tô sentada no chão. Essa mesa aqui é uma mesa baixinha, mas pra mim, tudo é sala de aula, né? Eu tenho vocês aí, tenho uma câmera, tenho onde apoiar minhas coisas, né, e um fundo apresentável, vira sala de aula. Tá legal? Então, não é impressão de vocês, eu tô realmente sentada no chão. Vamos lá. Pronomes demonstrativos. Vai se tornar redundante. Eu vou dizer aqui que pronomes demonstrativos, como o nome mesmo diz, demonstram alguma coisa. Os nomes desses tipos de pronomes, eles já dizem muito do que vem por aí, tá? Então, demonstrativos. Demonstram. Este, esta, isto. E os plurais, né? Estes e estas. Isto não vai para o plural. Esse, essa, isso. Aquele, aquela, aquilo. Mesma regra aqui do plural. Apenas esse, essa, aquele e aquela que vão para o plural. São os pronomes demonstrativos. É uma lista pequenininha, né? Mas nós temos que prestar atenção ao uso desses pronomes, né? Quando é que eu uso este e quando é que eu uso esse? Ou esta e essa, né? Bom, eu uso este, esta, isto quando o objeto do qual eu estou falando está perto da pessoa que fala, está perto de mim, né? Então, eu posso dizer que esta caneta é azul, ela está perto de mim, sou eu que estou falando. Nós usamos isso quando eu estou demonstrando, estou falando de algo que está perto da pessoa com quem eu estou falando, né? Se você está aí, né, se você está aqui nessa sala comigo e
usando um caderno e eu vejo que a folha do seu caderno rasgou. E eu te digo, nossa, Maria, essa folha está rasgada. Nossa, Maria, essa folha está rasgada. Eu estou falando da folha que está perto de você, da pessoa com quem eu estou falando. Essa folha está rasgada, tá? Agora, se eu quero demonstrar algo que está longe de mim e de você, da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala, eu uso, obviamente, aquela, aquele e aquilo. Aquela janela está fechada. Entenderam? Então, é uma lista pequena, ótima para quem gosta de decorar, mas nós temos que prestar atenção em como usar estes pronomes, ok? Há também o uso deles dentro de frases demonstrando, falando, né, sobre trechos que já foram ditos ou dos quais ainda nós vamos falar, né? Enfim, também tem essa diferenciação no uso dos pronomes demonstrativos. Mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? Vou deixar para um outro momento, porque é mais extenso falar sobre isso, tá legal? Mas gravando isso aqui, já tem um enorme caminho andado sobre pronomes demonstrativos. Bom, pronomes possessivos indicam posse. Não tem mistério mesmo, tá? Tanto que eu trouxe só alguns aqui para exemplificar. Meu, minha, tua, seus, nosso, vosso, sua, tá? Indica posse. Minha, caneta azul. Seu, caderno rasgado. Minha, janela fechada, né? Usando aí os exemplos que eu falei antes, tá legal? Pronomes possessivos indicam posse, simplesmente. Tem uma lista grande, tá? Mas entendeu o sentido, entendeu a lista inteira. Você vai olhar a frase e vai entender que aquele ali é um pronome possessivo, tá? Gente, tudo vocês têm que ir primeiro pelo sentido, tá? Porque aí vocês vão conseguir compreender, entender logo que aquele ali é um pronome demonstrativo, que aquele ali é um possessivo, que aquele ali é um indefinido, que é, né, do qual eu vou falar agora, que é um pronome indefinido, né? Ele dá uma ideia vaga sobre alguma coisa. Uma ideia vaga. Também trouxe uma lista curta aqui, para exemplificar, mas algum, nenhum, alguém, ninguém, tudo, nada. Isso aqui define alguma coisa? Tem alguém aí? Eu tô falando de alguma pessoa específica? Eu só quero saber se tem alguém aí. Quantas pessoas? Quem? Alguém que eu conheço, que eu não conheço? Não tem como a gente definir isso. Por isso nós chamamos de pronomes indefinidos, tá? Hoje não veio ninguém à escola. Ninguém alunos, ninguém funcionários. Quem são? Não tem como a gente definir. Então é isso, é uma ideia vaga. Pronomes indefinidos trazem ideia vaga. Pronomes interrogativos, obviamente, são usados para fazer perguntas, diretas ou indiretas. O que é isso? Perguntas diretas são aquelas perguntas em que nós usamos o ponto de interrogação no final, né? Para perguntar. Como aqui, por exemplo, quem veio aqui? Quem veio aqui? Né? Pronome quem, usado em uma pergunta, pronome interrogativo. Isso aqui é uma interrogação. Quem veio aqui? Mas eu também posso fazer esta pergunta de forma indireta, sem colocar o ponto de interrogação. Se eu digo, quero saber quem veio aqui, você sabe que isso é uma dúvida minha, que é uma espécie de pergunta, mesmo que não tenha uma interrogação. Então, isso aqui é uma interrogação indireta. Não tem o ponto de interrogação no final. E olha aqui o quem, do mesmo jeito, né? Então, são pronomes usados em frases interrogativas, diretas ou indiretas, ok? Bom, e aqui nós temos o último tipo de pronomes, que são os pronomes relativos. Bom, antes de falar qualquer coisa sobre a definição dele, eu trouxe aqui essas frases para nós fazermos uma dinâmica. Bom, eu tenho a primeira frase. Eu enviei a meus amigos alguns cartões. Ponto. Primeira frase. Segunda frase. Eu mesma fiz os cartões. Né? Nós temos aqui essas duas frases. Bom, se nós quisermos unir essas duas frases em uma só, né? Escrever essas duas frases juntas, só colocando um ponto no final, juntar tudo e virar uma frase só. Como essa frase ficaria? Dá um tempinho para vocês pensarem. Como essa frase, se você tiver com um papel aí na sua frente, tenta escrever, pensa nela. Como essa frase ficaria? Tem regras. Você não pode, isso sem tirar informações e nem colocar informações. Podem unir essas duas frases. Se vocês quiserem, podem até trocar a ordem, mas não podem tirar palavras nem colocar palavras novas. Unir essas duas frases desse jeito. Tentem aí. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Enquanto isso, deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa. E aí, conseguiram?
ficou bonita a frase? Eu enviei a meus amigos alguns cartões, eu mesma fiz os cartões. Eu mesma fiz os cartões, eu enviei a meus amigos alguns cartões. O que é que deu vontade de fazer quando vocês uniram essas frases? Com certeza, alguém tentou colocar um que aí no meio. Eu enviei a meus amigos alguns cartões que eu mesma fiz. Os cartões. Mesmo assim ficou estranho, porque eu disse que não podia tirar a palavra. Não podia tirar nenhum pedaço. Eu mesma fiz os cartões que enviei a meus amigos alguns cartões. Mesmo colocando o quê? Se não tirar nenhuma palavra, não fica bom, certo? Enfim, fica feio. Fica feio, automaticamente a gente tenta adaptar isso aí. Bom, e alguns de vocês, ou todos, ou a maioria, chegou a algo parecido com isso aqui, né? Eu enviei a meus amigos alguns cartões que eu mesma fiz. Foi assim que ficou? Eu enviei a meus amigos alguns cartões que eu mesma fiz. Quais foram as mudanças que aconteceram aí, né? Vamos voltar lá, nós marcarmos as alterações, né? O que se repete aqui nessas frases? Eu, né? Enviei a meus amigos alguns cartões. Eu enviei a meus amigos alguns cartões. Eu mesma fiz os cartões, né? Então, repete eu, repete cartões. Isso aí. Então, o que aconteceu quando nós fomos lá para outra frase? Nós eliminamos um dos cartões, certo? O eu, ele pode se repetir, né? Eu enviei meus amigos alguns cartões que eu mesma fiz. Não teve problema ele ficar repetido. Mas cartões, se nós repetíssemos, ia ficar horrível, né? Então, vamos tentar dividir essa frase aqui, desse jeito, em duas partes, né? Porque ela veio de duas informações. Então, eu enviei a meus amigos alguns cartões que eu mesma fiz. Se eu ler essa segunda parte, que eu mesma fiz, o que foi que eu mesma fiz? Cartões. Então, tudo isso aqui está, né? Existe por causa disso aqui. Então, o que vocês podem observar aí que aconteceu nesse processo todo? Eu enviei meus amigos alguns cartões que eu mesma fiz. O que foi que eu fiz? Cartões. Então, esse que, ele veio para substituir aquela segunda vez que cartões apareceria, para a frase ficar melhor, ficar mais bonita, tá? Então, é essa a função, né? É esse o papel do pronome relativo. Ele relacionou, nessa segunda parte da frase, né? Ele fez uma relação com um conteúdo, com uma informação que já tinha sido dita antes na primeira parte. O pronome relativo ele serve para isso, tá? Então pode aparecer o que como pronome relativo, o qual, a qual, quem, onde, né? Todas essas palavras podem aparecer como pronomes relativos. Basta que elas estejam retomando no segundo momento algo que foi dito no primeiro momento. Deu para entender? Tá? Se foi muito complexo, volta aí, tá gravado, volta, ouve de novo e não pare enquanto não entender. E se não entender, deixa ali nos comentários o que foi que você não entendeu.